Normalmente a gente fecha com um resumo do estudo e hoje eu vou resumir bem resumido, né? Que o horário já está bastante avançado. E nós vimos aí nos grupos que nós fizemos parte de que nós vivemos em uma época em que aparecem profetas verdadeiros e profetas falsos. E a gente aprendeu algumas características dos profetas falsos. Quais foram elas? Vocês lembram? Características que nós vimos de profetas falsos? Não? Não, mas a gente leu algumas passagens sobre características de profetas falsos. O que um profeta diz precisa estar de acordo com a Bíblia? Sim. Vocês viram isso? Sim. Viram, né? O que o profeta fala precisa estar de acordo com a Bíblia. O que o profeta fala precisa se cumprir? Sim. Sim, nós também vimos que aquilo que o profeta fala precisa Porque se não se cumprir é mentira. se cumprir, né? É falso. Outra característica que nós vimos, um profeta ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio a esta terra. Sim. Também vimos isso, né? Também vimos isso. Com certeza. E aí, Deus, ele, como existem profetas falsos, só existe alguma coisa falsa se existir a verdadeira. Se de outra forma não existiria. E aí nós temos uma profetisa chamada Ellen White, que nasceu no começo do século passado, né, morreu mais ou menos em 1915 e deixou vários livros que nos esclarecem muitas coisas. E eu gostei muito da definição da Afonso, que ele dizia assim: profeta é uma pessoa boa que traz uma mensagem de Deus, né? Uma pessoa boa que traz a mensagem de Deus de acordo com aquelas características que nós vimos, né? E nós temos muitos livros inspirados pelo Espírito de Profecia, pelo Espírito de Deus também, que nós chamamos de Espírito da Profecia, que esclarece muitos assuntos para a nossa vida, como alimentação, como as coisas que irão acontecer, e esclarece alguns assuntos da Bíblia também, e muitas das profecias que ela falou já se cumpriram e algumas ainda irão se cumprir. Inclusive, nós temos um livro que nós divulgamos, nós tivemos até aqui alguns meses atrás divulgando esse livro, e nós vamos trazer na próxima sexta-feira alguns para vocês, para sortear entre vocês, para vocês lerem uma parte do que foi escrito por ela, principalmente mostrando as coisas que irão acontecer no final dos tempos, tá? E nós vivemos hoje, nós temos o privilégio e a responsabilidade de viver nos últimos dias da existência dessa terra. Talvez, se nós vivemos mais alguns anos, a gente vai ter o privilégio de ver Jesus Cristo voltar em vida. Porque as coisas que estão acontecendo no mundo estão nos dizendo que Cristo está bem próximo de voltar, né? E o Afonso perguntou, que eu achei bastante interessante, assim, o que está faltando Jesus Cristo voltar? O que estava faltando para Jesus Cristo voltar? E lá na segunda carta de Pedro, gostaria que vocês abrissem para vocês, que vocês abrissem a Bíblia de vocês, segunda Pedro, capítulo 3, segunda Pedro, capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, ó: o Senhor não retarda, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pronto? Diz assim, ó:
o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa é essa? A volta dele. A volta de Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, isso aqui não é Deus esperando para que todo mundo se arrependa. Não. Isso aqui é para que a mensagem verdadeira de Deus chegue a todas as pessoas e as pessoas tenham a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos nós que estamos aqui, estamos conhecendo a palavra de Deus. E cada um de nós temos que decidir se nós vamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas ou não. Tá? A gente já tem a cada sexta-feira estudando assuntos da palavra de Deus e nós fazemos questão que vocês peguem a palavra de Deus, a Bíblia, que vocês tragam algumas que a gente empresta para vocês conferir que na palavra de Deus que nós estamos estudando é aquilo que está verdadeiramente lá. E diante da verdade que é apresentada para nós temos que tomar uma decisão, se nós vamos aceitar ou não Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, nós não somos mais indesculpáveis diante de Deus, diante da mensagem que nós estamos aprendendo aqui todas as sextas-feiras. Então, eu e você precisamos tomar uma decisão todos os dias e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a palavra dele é colocada na Bíblia, que todo mundo tem acesso aqui, né? Todos nós temos acesso à Bíblia, e para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus ser suficientemente forte para transformar as nossas vidas e nós mudarmos nosso procedimento. E o meu desejo, irmãos, é que, queridos amigos, é que eu e você, a cada dia, venhamos a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. O fato de nós estarmos aqui é uma prova viva que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações para a gente estar aqui. E diante da mensagem que nós estamos recebendo, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo a cada dia em nossas vidas e deixar que Ele transforme a nossa vida, tirando tudo aquilo que é ruim e no lugar dele colocando tudo aquilo que é bom para que nós possamos nos transformar em pessoas mais parecidas com Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque através da tua palavra o Senhor nos mostra as tuas verdades para que nós não venhamos ser enganados. Nos coloca em nosso coração o desejo de estudar, de ler a tua palavra. Essas pessoas que estão aqui estão levando o estudo para casa, que em casa o Senhor as motive a estudar e acompanhar na Bíblia as verdades que são aprendidas. E que essas verdades, Senhor Deus, que nós estamos aprendendo a cada noite, todas as sextas-feiras à noite, possam ser suficientes para transformar a nossa vida e nós sejamos pessoas mais próximas a Ti. Perdoa, Senhor Deus, pelos nossos pecados e coloque em nosso coração o desejo de aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muda, Senhor Deus, nosso caráter, muda, Senhor Deus, nosso pensamento e nossas ações para que nós possamos refletir a Tua glória. Nos abençoa durante toda essa restante de noite, toda essa semana, para que nós possamos, Senhor Deus, refletir a Jesus Cristo onde quer que nós estejamos. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Vamos para Jesus. Valeu, Jesus, 3 de novembro de 2023. E vamos para o sorteio da noite. Põe a musiquinha para nós. Vamos agora ao sorteio de brindes.